Olá, bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal, nossa aula de linguagens. Você que está se preparando para o Enem, papel e caneta na mão, pegue o seu caderno, seu material do Sistema Farias Brito, seus livros com as questões para que nós possamos assistir a nossa aula de hoje. Pessoal, nossa aula hoje sobre as vanguardas europeias, conteúdo de literatura, de linguagens, que cai na prova com toda certeza. Vamos lá? Pessoal, a gente tem aí começando, fazendo essa brincadeira, esse trocadilho, já que dizem que aqui no nosso estado, estado do Acre, você que talvez está acompanhando aí de outro lugar, mas o Pré-ENEM Legal do estado do Acre, governo do estado do Acre, nós estamos aqui, tá bom? E aí a gente tem o nosso dinossaurozinho, nosso símbolo, dizem que aqui ainda nós temos dinossauro, e vamos aí falar um pouquinho sobre essas vanguardas europeias, sobre cada uma delas, tá bom? Não vamos falar sobre todas, obviamente, coloquei aí por uma questão de conhecimento, por exemplo, o neoplasticismo, que era uma tendência, uma vanguarda, que trabalhava com aquilo que era essencial. Aí eu tenho, no caso aí, uma representação de um dos seus principais autores, a pop art ou arte popular, a pixel art, que também vocês, alunos, conhecem muito bem, eu tenho uma noção. Mas vamos lá, quero falar hoje sobre as vanguardas. A primeira coisa toda vez que nós vamos falar de vanguardas, nós temos movimentos de ruptura, uma quebra de um padrão. Ruptura, quebra de um padrão. Romper o ligamento, por exemplo, em uma atividade física, é você ter uma quebra de um ligamento ali, de um nervo, enfim, de parte do seu corpo, da sua perna, do seu músculo, seja lá o que for. Então, todo movimento de vanguarda é um movimento de ruptura, de uma quebra de um padrão. Nesse caso, essas vanguardas europeias são esses movimentos de ruptura que nós vamos falar. Pessoal, o continente europeu sempre foi visto nos séculos 17, 18 e 19 como o berço das maiores criações artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais. E há, então, a necessidade de criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas numa tentativa de combater a arte mimética. O que era essa arte mimética? Mímese, palavrinha difícil aí, mas que pode aparecer lá na prova. A mímese, o mimético, significa aquilo que imita. Então tinha-se essa percepção de que a arte fosse uma mera imitação da realidade. Eu tenho ali uma representação, meio que uma cópia da realidade. Esses artistas vanguardistas, eles vão romper com esse padrão que se tinha de arte até então. Então a arte passa a ser uma expressão do indivíduo, da coletividade. A arte toma outros sentidos. Por que a gente tem obras? Professor, eu vi essa obra aqui, esse poema, eu não entendo, eu não compreendo. Que texto difícil de ser lido. Pessoal, é compreender que cada arte, de acordo com o período histórico, ela tinha um propósito. Nós comentamos na última aula que a arte ela tem um papel histórico, do entretenimento ou de uma crítica social, correto? E isso é algo que para nós é recente. Até então, e aí quando nós vamos falar, já eu comento sobre Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, você estuda ou vai estudar lá no modernismo, pré-modernismo, conteúdos das nossas próximas aulas, você pensa que sempre foi assim, sempre foi livre você produzir uma música, escrever um poema. Não, pessoal, não era dessa forma. Então, antes desse período do século XVII, XVIII e XIX, nós tínhamos uma rigidez na produção artística. Mas vamos lá, essas vanguardas europeias vão, portanto, surgir para combater, essa arte apenas de cópia da realidade. O termo vanguarda vem de uma expressão militar que indica quem vem à frente, quem toma a posição inicial. Tal noção
faz com que compreendamos melhor o que eram as vanguardas europeias, que são correntes artísticas criadas ao final do século XIX e início do século XX, com o intuito de promover uma nova perspectiva artística, uma nova visão artística, né, pessoal? E combater com a arte mimética, essa arte da imitação, que era muito valorizada nos movimentos tradicionais. É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e ainda divulgarem suas novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna que ocorreu em São Paulo em 1922 e é um conteúdo para as nossas próximas aulas. Vamos aí à nossa primeira vanguarda. Nós temos o cubismo, corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada, de uma perspectiva, né, pessoal? Vem da palavra perspectiva. O maior representante do cubismo, sem dúvida, é Pablo Picasso, que eu tenho certeza que você já ouviu esse nome, Pablo Picasso, e claro, já deve ter visto esta obra que está aparecendo aí, Guernica, de Pablo Picasso, que eu tenho corpos despedaçados, mães com seus filhos mortos aí, que é uma representação da Segunda Guerra Mundial. O dadaísmo, corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, à instabilidade do interlocutor. O dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí um meme da internet, né, com a influência dadaísta. A obra, tenho certeza que você conhece, a Mona Lisa. Dadaísmo, até os próprios artistas, autores, escritores dadaístas diziam que o próprio significado seria algo sem sentido. O que mais? Nós temos aí, pessoal, o expressionismo, corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que deformam a realidade e valorização do caráter subjetivo. Subjetivo, aquilo que é sentimental. Objetivo, por exemplo, é algo direto, algo claro, algo concreto. Destaque para autores como Van Gogh, temos um autorretrato aí de Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. Pessoal, impressionismo, corrente voltada para a valorização de imagens sugestivas. Saiu da ideia de impressão, cores claras e brilhantes, e foco nas paisagens, de modo a captar a luminosidade do momento e as sombras. Paul Cézanne, Claude Monet são os maiores representantes. Temos aí a obra Nascer do Sol, de Claude Monet. Temos o futurismo, corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Felipe Tommaso, Marinetti, Umberto Boccioni e Giacomo Balla. Nós temos aí justamente a obra Velocidade do Automóvel de Giacomo Balla. Surrealismo, corrente com a influência onírica. O que é onírico, professor? É algo que tem a ver com sonhos. Arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. E o principal autor é Salvador Dalí. Justamente nós temos aí a obra A Tentação de Santo Antônio, de Salvador Dalí.
Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas influenciaram ainda o movimento modernista, mas claro, essa é uma explicação para outro dia, assim como nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Professor, como que isso cai nas provas? Nós temos aí uma questão do Enem 2017, questão 63, prova azul do primeiro dia. Eu tenho um trechinho aí, esse texto do Manifesto Futurista. Você já sabe, até pelo enunciado, que é uma questão sobre a vanguarda europeia, que é o futurismo. Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto. Vamos lá ler o texto. E venham, então, os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo as estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Um trechinho aí do Manifesto Futurista. Que princípio marcante do futurismo? E também, professor, eu estudei o futurismo, mas eu não lembro de um ou outro elemento. Pessoal, prestem atenção que essas questões de literatura, questões de linguagem, muitas vezes ela cobra a associação de um texto a um outro texto, a uma outra obra, enfim. Eu tenho aí ele que é um princípio marcante do futurismo e também comum a várias correntes artísticas, ou seja, a várias outras vanguardas. Tradição é uma força incontornável. Pessoal, tradição não é característica das vanguardas, né, pessoal? É uma quebra, né? A arte é a expressão da memória coletiva. Nós acabamos de falar o quê, pessoal? Que essas vanguardas elas eram diversas, né? Acaba representando não algo coletivo, mas a individualidade desses artistas. A modernidade é a superação decisiva da história. Algo moderno, carros, que eu acabei de falar ali, a velocidade, né, pessoal? Será essa letra C? Letra D. A realidade cultural é determinada economicamente. Nós não falamos de questão financeira, nós não falamos de economia, não era foco dessas vanguardas, né, pessoal? E letra E, a memória é um elemento crucial da identidade cultural. Não, né, gente? Nós não temos isso. Portanto, a partir da nossa explicação, nós temos sim letra C, a modernidade é a superação decisiva da história. Pegue aí o seu livro, Resolva Enem 1, o nosso livro verde do sistema Farias Brito, questão 145, página 161. De cara, nós temos a obra O Abapuru, Tarsila do Amaral, da nossa aula ali de literatura, nossa aula lá do professor de arte. Tenho certeza que você já viu essa obra em algum lugar, em algum livro. O Abapuru é a tela brasileira mais valiosa e mais conhecida Brasil afora, pintado em óleo sobre tela em 1928. Tarsila do Amaral, sua autora, presenteia o marido, Oswald de Andrade, com a tela. O nome vem do tupi, aba, homem, porá, gente, e u, comer, significando então homem que come gente. Pessoal, sempre que nós falamos de linguagens, de literatura, de arte, é importante lembrar que quando você vai fazer uma prova, como é a prova do Enem, de 45 questões, você vai fazer o que nós chamamos de associação, você vai perceber
as intertextualidades. Professor, intertextualidade é o diálogo entre os textos. Eu tenho uma obra que a gente diz que ela conversa com outros textos, correto? Olha só, quando nós falamos aqui dessa definição dessa obra, Abapuru, né, o homem que come gente, você deve lembrar lá da aula do modernismo, senão nós temos aula também sobre o modernismo, de um movimento modernista que era o homem, antropofagismo, a antropofagia, que é o quê? Que é o comer homem, né, o alimentar-se do homem. Que é isso, professor? É um canibalismo? Não, é um movimento, é um período literário em que observava-se determinada arte, consumia-se determinada arte, e aquilo que era interessante daquela arte utilizava-se para produzir uma arte tipicamente nacional. Mas, como já disse, isso é assunto para a próxima aula, correto? Pessoal, a gente tem aí o nosso enunciado. A obra de Tarsila do Amaral, o Abapuru, prova que, na moderna arte brasileira, a pintura. O que essa pintura faz aí, pessoal? Letra A. Acompanha as tendências artísticas nacionais, sobretudo o estilo de Victor Meirelles. Letra B. Recorre ao surrealismo estético em virtude do apelo ao onírico algo relacionado a sonho, né, pessoal? Feito pelo artista na obra. Distorce a beleza artística ao criar imagens não convencionais ao cotidiano das pessoas. Prescinde do realismo, vem antes, né, do realismo estético, dando ênfase a uma das vanguardas artísticas europeias. Devolve um estilo que anteriormente era cultivado por brasileiros no século XIX. Dá um tempinho aí, pausa o vídeo. Se você tiver no YouTube, letra A, letra B, letra C ou letra E, pessoal, nós temos letra D, gente. Eu tenho sim uma obra que vem antes do realismo estético. Você viu isso com certeza na aula de arte, na aula de literatura, dando ênfase a uma das vanguardas europeias. Temos mais questões no Resolve Enem, temos mais questões aí nesses links. E claro, fique atento às nossas aulas aqui do canal. Se você está assistindo pela TV também, temos muito mais aulas para você, aulas de arte e literatura, que vão, como eu já disse, conversar com essas vanguardas. Não esqueça, continue estudando, resolvendo questões, se preparando para o Enem. Conta com a gente e até a nossa próxima aula do Pré-ENEM Legal.